Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube, o Carteiro das Boas Novas. Eu já estava um pouquinho com saudade novamente de trazer algum conteúdo, fazer mais um vídeo para vocês. Tive agora um momento difícil novamente, falta de tempo para separar tudo, mas graças a Deus, né, estamos aqui para trazer mais algumas notícias boas do ramo do direito, também trazendo no final uma palavra de Deus para a gente, ok? Bom, inicialmente eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que tiveram comigo no lançamento do meu segundo livro, As Duas Faces da Fé, e também aqueles que compartilharam. Eu quero dizer para vocês que foi assim um sucesso, foi muito bom mesmo. Eu tive um retorno muito maior do que eu esperava. Os livros que a editora me cedeu foram todos vendidos, é claro, alguns também eu acabei doando. Eu vou pedir a direção, né, o Samuel, para estar deixando o link de compra do livro, porque pode ser que algum de vocês, né, que não pôde ir ao lançamento, ainda não tenha adquirido. Eu sugiro que você leia, porque esse livro está com um bom conteúdo, é um assunto que eu trato, né, com muita profundidade em relação à fé. Eu digo o que é a fé, eu passo pela questão, né, da fé, se ela tem tamanho, se não tem tamanho, como que nós fazemos, né, para aumentá-la, como Jesus trata essa questão, quais são as implicações, porque viver pela fé não é só viver pelas bênçãos, mas existem coisas também que nos acontecem e que muitas das vezes, né, nos traz muito sofrimento. Ou seja, tá bem legal, o conteúdo tá bem legal, a mensagem tá bem legal. Quando eu coloquei as duas faces, é porque eu olho a fé por dois lados, como se fosse uma moeda, né, uma moeda com dois lados. Então vocês vão, quem lê, vai perceber que a mensagem tem um conteúdo, né, espiritual e até mesmo para a nossa vida prática, a nossa vida diária, muito bom. Eu sugiro que você não deixe de adquirir e ler o meu livro, ok? E obrigado, mais uma vez obrigado por você ter pelo menos compartilhado, ok? Então fica aí, eu vou fazer uma oração, como é de costume, para nós, né, iniciarmos. Eu tenho duas notícias do direito e no final uma palavra para a gente. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, mais uma vez pelo privilégio que o Senhor me concede de fazer mais um vídeo, Pai, com alguns conteúdos, com boas notícias, evidentemente, para a gente, e poder também, ao final, trazer uma palavra sua, Senhor, para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Eu peço que o Senhor tome a direção, ó Pai, dessa gravação, que não seja somente eu falando através da minha sabedoria, mas que seja o Senhor me inspirando, me dando, Senhor, a sabedoria vinda de Ti, para que eu possa explanar, né, para que eu possa colocar para os nossos ouvintes os conteúdos que foram separados, de tal maneira que eles possam captar, de tal maneira que isso possa ser útil para a vida de cada um deles, Senhor. Fica conosco, Pai, até o final desse vídeo. É como eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero começar trazendo uma notícia aqui inusitada que aconteceu no início do mês, finalzinho do mês passado e início desse mês, que vem lá do estado do Alagoas. E é da Vara Federal de lá, né, da 9ª Vara Federal. Foi um ato assim, muito legal, praticado pelo juiz federal, o doutor Antônio José de Carvalho Araújo. É um processo de concessão de benefício, LOAS, aquele benefício de prestação continuada, requerido por uma pessoa em situação de rua. E qual era a questão? Essa pessoa, ela não conseguia comparecer à justiça para realizar a audiência. O advogado entrou com a causa, o doutor Carlos Marcel, é o nome desse advogado, ele representando
esse morador né, que vive em situação de rua, ele ajuizou o pedido para ele, mas não conseguia levar, né, essa pessoa até o fórum para ser entrevistado, para ser interrogado pelo juiz. E esse juiz fez algo assim, que eu vou ser franco, eu tenho quase 40 anos de profissão e até hoje eu não vi nada igual. O que ele fez? Ele saiu do gabinete e foi até o local onde esse morador de rua, vamos falar assim, reside, né? Onde ele se encontrava e fez, acreditem se quiser, mas é a pura verdade, ele fez uma audiência na rua. Sentou foi ele, o advogado, o representante do INSS lá, quer dizer, o procurador federal e, evidentemente, o próprio morador de rua, e ele fez uma audiência ali no meio da calçada, levou evidentemente os instrumentos que ele precisava para fazer a gravação da audiência e para ter todos os fatos registrados. E eu achei isso formidável porque aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos assim algo parecido. A nossa justiça aqui tem um trabalho muito bom, justiça itinerante. Ela, por exemplo, ela vai para algumas cidades aqui mais distantes e normalmente eles vão assim, um ônibus, né? Eles fretam um ônibus, alugam um ônibus e nesse ônibus eles montam ali uma sala de audiência. E o juiz, um escrivão, oficial de justiça, eles ficam ali presentes, dando todo o assessoramento e recebendo as pessoas da localidade para prestar, né, o serviço jurídico, prestar o serviço judicial. Ou seja, a justiça vai até o cidadão. Eu acho isso muito legal. Aqui pertinho mesmo, na cidade de Tanguá, município de Tanguá, tem uma justiça itinerante aqui do nosso estado e ela funciona perfeitamente, porque lá em Tanguá é uma comarca vizinha da cidade de Itaboraí e ela não tem nenhum fórum, ela não tem, né, uma justiça lá, um prédio, né, da justiça estadual. Então, a nossa justiça aqui disponibilizou um ônibus, né, para essa cidade, evidentemente com todos os serventuários, inclusive um juiz, e ali é prestado toda a assistência jurídica aos necessitados e aqueles que têm, de certa forma, uma dificuldade de comparecer até a justiça local que fica lá na cidade de Itaboraí. Eu fiquei, né, assim, fiquei muito maravilhado com essa notícia e fiquei pensando comigo, né, tão bom que isso pegasse, tão bom que isso fosse um exemplo para toda a judicatura, né, todo o poder judiciário do Brasil, né, onde que os juízes pudessem, né, sair, largar um pouquinho os gabinetes, largar um pouquinho as salas de audiência, é claro, não é em qualquer situação, mas naquela situação que verdadeiramente seja urgente e que haja uma necessidade, como foi neste caso aqui, lá em Alagoas, né, no estado do Alagoas. Então, seria muito bom que isso acontecesse também, porque muitas causas são julgadas extintas, né? Muitas ações são julgadas extintas, sem resolução de mérito, porque às vezes uma pessoa que está impossibilitada de comparecer à audiência, ela não vai. Então, se isso realmente fosse uma praxe, seria algo assim formidável, né, aos nossos olhos, a gente poder ver isso também nos outros estados, né? Tomando aí o exemplo desse juiz, o doutor Antônio José de Carvalho Araújo, lá da 9ª Vara Federal, né, de Maceió. Né? Parabéns para o senhor. Né? Bom que esse serviço chegasse, né, até o senhor, mas eu estou aqui, né, honrando o teu nome. Eu li a reportagem e achei muito legal e estou trazendo, evidentemente, isso aqui para também o nosso conhecimento, ok? Então fica aí, né, o nosso abraço, o nosso carinho a esse magistrado. E que essa ideia pegue, né? Que seria muito bom que essa ideia realmente ela se difundisse, né? Porque o processo, além de tudo, ele tem que ser útil ao jurisdicionado, ok? Agora vem a pergunta, né? Que é da segunda notícia de hoje. E também eu, evidentemente, né, nos vídeos que eu fiz, né, convidando vocês a participarem desse vídeo de hoje.
Eu fiz uma pergunta: é possível uso capião de bem de herança por um herdeiro? Será que a justiça admite isso? Bom, não sei se vocês sabem, mas a propriedade ela pode ser adquirida de algumas formas. Por exemplo, você pode adquirir um bem, um domínio de um bem, por uma escritura de compra e venda. É o mais comum, é o mais conhecido. Eu tenho dinheiro, tenho o bem, gostei, o vendedor aceitou a proposta, então nós vamos para um cartório e fazemos ali uma escritura de compra e venda. Ótimo. É uma primeira forma de você adquirir um bem imóvel, é através de uma escritura de compra e venda. Há também uma outra possibilidade, que é através de escritura de doação. Alguém, por exemplo, quer te doar um bem. É muito comum, por exemplo, casais sem filhos, que já estão ficando idosos, para não deixar os bens, né, vacantes aí, eles fazem, né, testamentos e doações. Normalmente faz-se doações, já deixa uma doação daquele bem para aquela pessoa que ela quer, né? Que ela quer que fique seus bens, que herde os bens, né? Então ela faz uma escritura de doação. A escritura de doação também é uma forma de se adquirir a propriedade. A outra por através de testamento. Só deixa um testamento, né? E esse testamento é levado a juízo, ele é confirmado. Depois de confirmado, se as pessoas tiverem recursos, elas podem fazer o inventário por escritura pública ou judicial, para confirmar aquele testamento e, através daquele testamento, ela adquirir o bem que foi testado ali, que foi também deixado pelo testador para uma determinada pessoa. É uma forma também de se adquirir, né, a propriedade. A outra através realmente do inventário, né, onde você ou partilha os bens ou adjudica, se for herdeiro único para si. Também é uma forma de adquirir uma propriedade. E existe também a uso capião, que é também uma modalidade, uma forma que nós temos de adquirir uma propriedade. Porém, ela precisa que se preencha alguns requisitos, né? Então, por exemplo, se você ocupa um lote que está abandonado, e ali você constrói uma benfeitoria, e aí passa-se 10 anos, e ninguém reclama aquela propriedade, e você reside ali, né, com aquele ânimo, né, de ter aquele domínio daquela propriedade, está ali de forma mansa, pacífica, ou seja, sem contestação de ninguém apareceu para te contestar, você fez benfeitorias, ela está ininterrupta, você ficou ali, é o único imóvel que você tem, você não tem outro imóvel próprio na localidade. Então você preenche os requisitos e aí você então nasce para você um direito, né, judicial de uso capião daquela propriedade. Você vai a juízo, vai pedir o processo de uso capião e o juiz, verificando que você preencheu os requisitos, ele vai dar uma sentença, né, usucapim do imóvel para você. E você, com aquela sentença, você vai lá no Registro Geral de Imóveis, né, daquele onde que seja, né, o cartório responsável e competente por aquela jurisdição, e vai registrar a sentença. E a partir dali, a propriedade é sua, totalmente sua, o domínio é seu. Você, depois disso, você pode vender ela para quem você quiser, por instrumento público, pode doar, pode testar, você pode praticar todos os atos jurídicos cabíveis em relação à propriedade. Mas também é muito comum, né, por exemplo, né, morre uma pessoa, deixa herdeiros, 3, 4, 5, 6, 7 herdeiros, e ninguém se interessa pelos bens deixados, pelo espólio. Mas um dos herdeiros entra para o imóvel, está lá no imóvel, às vezes até já residia, né, com os falecidos, e fica ali, ninguém abre inventário, ninguém quer saber de partilha, ninguém paga imposto nenhum, cada um vai para o seu lado, ninguém age nada, e aquele herdeiro está lá, e ele fica lá, 1 ano, 2 anos, faz melhorias, melhora o imóvel, faz
né? Pinta, acresce ele, faz obras necessárias, faz obras úteis e até mesmo muitas das vezes obras para dar um maior valor imóvel e também, da mesma forma, né, como nas demais hipóteses, ninguém reclama de nada, ele fica ali mansa e pacificamente durante anos sem sofrer nenhuma contestação, ninguém notifica, ninguém entra com inventário, e os anos estão passando. E depois de 10 anos, surge para ele também essa possibilidade, né, de requerer um uso capião, que na lei a gente chama ele de extraordinário, quando a pessoa, por exemplo, além de todos os requisitos, ela reside nesse imóvel como se fosse seu e faz obras ali de benfeitorias, né, faz benfeitorias. E aí vem a pergunta, né? Sendo bem deixado por herança, pode um herdeiro usufruir? E aí eu quero te dar, né, uma notícia que já vem sendo, vamos falar assim, ela não é nova, mas ela, ultimamente tem, né, a jurisprudência tem sido assim, mais intensa em relação a esse caso, e a tendência que foi se criando é o seguinte, é de se admitir, ou seja, é possível sim você hoje herdar, né? Você usufruir um imóvel deixado por herança, ainda que existam outros herdeiros, mas desde que o quê? Desde que você preencha os requisitos, desde que você, né, acumule ali todos aqueles requisitos que a lei, né, designa para que você possa usufruir. Quais são eles? Eu já falei logo no princípio, né? Você está ali, né, morando ali de forma, ou, né, possuindo esse bem imóvel de forma ininterrupta, ou seja, você não deixou eles, ficou um tempo, saiu, voltou, não, de forma ininterrupta. Você tem que estar, né, na posse dele, mansa e pacífica e de forma ininterrupta durante pelo menos o período de 10 anos, se você tiver feito benfeitorias e residir nele. Ou, né, depois de 15 anos, se você exercer a posse pura e tão somente, manter a posse como estava antes e ter ela ali com aquele ânimo, né, com aquela vontade de ter o domínio daquela propriedade. Então, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele tem chancelado esses pedidos. A questão ela é discutível, é claro, né, todo o processo ele traz discussão, e aí é claro que os outros herdeiros, né, diretos vão ser citados para responder o processo, mas se o herdeiro requerente provar, né, os requisitos, se ele demonstrar que possui todos os requisitos e provar isso no curso do processo, hoje, né, pela atual jurisprudência, está praticamente pacífica, né, ou pacífico o entendimento de que é possível sim um herdeiro adquirir por uso capião um imóvel de herança. Então, ó, fica aí com essa boa notícia, né? E se você, né, tá nessa situação ou sabe que alguém esteja nessa situação, ela pode, evidentemente, arguir, né, ou buscar esse direito a fim de ter o domínio total da propriedade. Agora, se você também for um herdeiro, né, que você se encontra numa situação dessa em que você abandonou o imóvel, né? Tá lá, deixou outras pessoas tomarem conta, não faz nada, largou de lado, abre o seu olho, cuidado, porque a lei não protege, ou a lei não socorre aqueles que dormem, aqueles que deixam a coisa, né? Tipo assim, né? Deixam aí a bangu, né? Vamos falar assim, né? Que é o ditado, não se incomoda por nada. Isso pode, evidentemente, gerar um direito para outra parte, para outra pessoa, ok? Fica com essa notícia aí. Eu quero também deixar uma palavra, né, de Deus para nossa reflexão, como eu sempre faço no final do vídeo, né, depois que eu trago os conteúdos. E a palavra que eu quero, né, deixar para a gente está no Evangelho de Mateus, no capítulo número 11, apenas um verso, né? O verso de número 28, onde Jesus disse assim:
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite de Jesus. Eu procurei fazer um gancho, né? Porque a vida, né? O dia a dia, o nosso cotidiano, ele nos traz assim um cansaço, muitas das vezes muito grande, um desânimo. Né? A vida tem sido muito trabalhosa. Aliás, eu costumo até dizer que viver hoje, né? Viver hoje é um desafio muito grande para muitas pessoas. E eu quero deixar essa boa notícia para você, porque, né, há um convite feito pelo próprio Senhor Jesus para que nós fôssemos a Ele. Né? Todos que estão cansados e aflitos, e uma promessa de recompensa, de alívio. Alívio, evidentemente, para os nossos problemas do dia a dia, para as coisas que têm nos trazido cansaço, aborrecimento, sofrimento. Jesus, de fato, é o caminho. Jesus é de fato, a pessoa mais propícia para realmente nos tirar, porque não há ninguém igual a Ele que possa, né, fazer algo semelhante. Ele, além de fazer o convite, no verso 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. E eu gosto muito, olha, tome sobre vós o meu jugo. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas o jugo, ele é uma peça que é muito assim usada, né, para prender animais. Colocar dois animais juntos. Para quê? Para eles dividirem o peso, para eles poderem carregar uma certa quantidade de peso. Então você põe ali, né, um jugo. Para quê? Para poder não ficar desigual nem para um e nem para o outro, para poder eles carregarem aquilo junto. E Jesus diz que o jugo dele, né, o meu jugo é suave. Né? Ele diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E por que isso? Porque ele não só nos ajuda a caminhar, não só nos ajuda e nos alivia a resolver os nossos problemas, como ele caminha conosco. A Bíblia diz que a paga de dois é melhor que de um, porque se um cair, o outro ajuda. Mas ai daquele que estiver só. E o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Então, a presença de Jesus também, né, estar com Ele, caminhar com Ele, além de trazer alívio, traz segurança para a gente também, traz descanso também para a nossa alma. É muito bom, mas é muito prazeroso mesmo a gente fazer as coisas e saber que a gente tem um Senhor, né, que é vivo, porque Jesus, irmãos, Jesus, ele foi crucificado, mas a palavra de Deus diz que ele ressuscitou ao 3º dia, ele está vivinho. E mais ainda, ele diz que nos enviou o Espírito Santo, que fala por ele, que nos lembra das coisas que ele tem nos falado, as coisas que ele nos deixou no Evangelho. E é por isso que ele nos convida, porque a verdade é só uma. Ele quer o nosso bem, ele quer trazer alívio, ele quer trazer conforto. E é verdade, o fardo dele é leve também, é suave. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus são leves. Os princípios de Deus, eles são possíveis de serem observados. Basta a gente ter, né, obediência, basta a gente priorizar as coisas do reino de Deus. É conforme está escrito, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ok? Então fica aí esse convite para você também, nessa boa nova. Né? Não se esqueça, se você anda aflito, cansado, chateado, aborrecido, perseguido, maltratado, se você anda realmente, sabe, carregando muito peso nos seus ombros, eu te convido, né, e sugiro que você busque Jesus. Faz isso, faz um teste, faz uma prova, dobra seu joelho, vai orar. Senhor, eu ouvi hoje de um advogado, que é pastor também, ele trouxe uma palavra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29, e ele falou que o Senhor nos fez um convite para nós irmos ao Senhor, todos nós que estamos cansados. Começa assim, começa a falar com Ele, Ele vai te ouvir.
e apresenta o seu problema para Ele, pede a Ele, sabe o quê? Senhor, me alivia, me dá um refrigério, tira esse peso dos meus ombros, tira esse peso do meu coração, tira esse peso da minha vida, porque eu quero viver mais suavemente, eu quero viver de uma forma melhor. Faça isso e depois você me dá um testemunho. Eu duvido se Jesus não vai te responder. Né? Então fica aí com essa palavra de Deus, ok? Hoje eu até passei um pouquinho, estou olhando aqui, já estamos com 25 minutos, né? Acho que eu me empolguei um pouco, mas tá bom, né? Trouxe também 2 notícias no princípio, falei sobre o livro, agora também estou deixando, né, 2 notícias boas da área do direito, a palavra do Senhor. Então eu agradeço, tá, que você ficou comigo até agora, ok? Se você gostou, né, comente, né, faça seu comentário aí. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, ative aí o sininho e deixa um like lá também, né? Deixa um like ali, ok? E compartilhe comigo, comente e compartilhe comigo, ok? Porque pode ser que tenha alguma pessoa em algum lugar que esteja precisando ouvir essas boas notícias, né? Inclusive no final da palavra de Deus, ok? Um grande abraço para você, tudo de bom, obrigado mesmo, abraço.